51% da população, 52% do eleitorado, 44% de filiadas, não tem mais como falar de subrepresentatividade de mulheres. Mais uma vez, isso diz com o modelo de sociedade que queremos. Será que continuaremos a acreditar que a nossa sociedade é realmente democrática, se acharmos que esse assunto interessa só às mulheres? E o Brasil, com esses vergonhosos, constrangedores números de subrepresentatividade das mulheres, em qualquer pesquisa que se faça nos últimos 20, 30 anos, de 33 países pesquisados na América Latina, o Brasil está em 32º lugar. De 180, 190 países que pesquisam no mundo, o Brasil aparece sempre no 100º, 30º, 100º, 40º lugar. Porque nós só 15% de representantes com efetivo assento, ainda que a cota seja de 30%. Nós levamos anos para que a cota saísse da recomendação e entrasse na necessidade, na exigência, como aconteceu em 2009. Pois bem, mesmo sendo de 2009 a exigência dos 30%, somente em 2014, pela primeira vez, nós alcançamos efetivos 30% de mulheres candidatas, porque os partidos não estavam respondendo antes. E quando o TSE, a Justiça Eleitoral, exigiu o cumprimento da legislação, passamos a falar de candidaturas laranjas, porque todo mundo colocou mulher apenas para figurar, para cumprir formalmente a exigência. De novo, são dados da Justiça Eleitoral, das eleições passadas, que de não sei quantos mil candidatos com zero voto, não sei quantas mil mulheres que eram exatamente aqueles 0 votos. Ou seja, prova concreta de que as mulheres foram colocadas apenas de maneira formal para suprir essa exigência legal. Para a superação dessa subrepresentatividade, não bastam mais só as cotas, isso se provou insuficiente, e nem mesmo recurso partidário, fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de rádio e televisão, se mostrou suficiente, porque tudo isso foi assegurado nas eleições de 2018 e nós só chegamos a um 15%. Por isso que, para mim, eu já falo de paridade de assentos. Eu já estou defendendo 50%. Faz-se 2 listas no momento da apuração, uma de homem e uma de mulher, e ali se selecionam os candidatos segundo o número de vagas que cada partido alcançou no quociente partidário. De maneira que a gente, com isso, garanta efetividade de assentos e não mais somente cotas de candidatura. Mas vou mais além ainda. Para mim, enquanto não ocorrer uma reposição, uma reconsideração sobre a divisão sexual do trabalho, nem mesmo a democracia interna será suficiente, porque, coincidentemente, eu sempre admirei muito Luciana, comungamos muito nas ideias, vem do DNA que ela tem, do meu querido o pai, desembargador Nepomuceno, meu amigo antes dela até mesmo, e ela com isso revela o seu DNA, mas me lembrava, amiga Luciana, justamente dessa questão dos afazeres domésticos, porque com esse isolamento social estamos todos sobrecarregados, e eu a imaginar como é que a mulher, na história dos Sapiens, que tem lá os seus 2.500.000 anos, como é que ela pode ter carregado literalmente nas costas, quase que literalmente, a casa, os filhos, a educação, e quando veio a revolução, até mesmo o trabalho, porque disseram para ela que tinha que buscar igualdade também profissional, e aí ela conseguiu acumular, além de tudo que já fazia, também até a questão profissional, porque tem que se mostrar não só competente como qualquer outro, mas tem que mostrar que por ser mulher dá conta. Ou seja, realmente os desafios não são poucos, porque enquanto os homens não entenderem a sua obrigação de partilhar absolutamente todas as obrigações domésticas e com os filhos, claro, as mulheres acabam não tendo tempo para curtir a vida social como os homens acabam curtindo, mas o mais importante nem é isso, participarem da vida pública. E aí vem o papel do Estado, tanto para homem como para mulher, prover creches, a assistência, espaços públicos de convivência, de maneira que, enfim, os idosos, as pessoas com deficiência, homens e mulheres, possam ter ali um espaço para um cuidado em determinado momento das crianças, para que homens e mulheres possam se dedicar à vida pública, e aí sim, a mulher do seu lugar,
ter enfim, maior representatividade, uma maior participação na política. E tudo isso que eu falo vale também para as pessoas com deficiência, vale para os negros, vale para o segmento LGBT, vale para os jovens. São histórias de discriminação, de preconceito, de segregação, e, em razão disso, temos, lamentavelmente, os números de hoje. Por quê? Não faltam tratados que o Brasil assinou internacionalmente, não falta legislação interna, e agora não faltam para as mulheres, por exemplo, nem mesmo ações afirmativas. E por que mesmo assim a coisa não acontece? Por que os números continuam tão vergonhosos? Porque a questão é cultural antes de qualquer coisa. É como dizemos no movimento das pessoas com deficiência. Precisamos romper as barreiras arquitetônicas, as barreiras da comunicação, as barreiras da acessibilidade, mas antes de qualquer coisa, para todos esses segmentos sociais vulneráveis, precisamos romper as barreiras atitudinais. Por isso é que precisamos definir o nosso modelo de sociedade. Ele vai continuar a ser esse modelo liberal político, do individualismo, cada um salve-se quem puder, e aí até do neoliberalismo político, o Estado sem recursos, sem verba, porque acaba investindo na ciranda financeira internacional, gastando mais com a questão do endividamento do que com as políticas sociais, com as políticas públicas. É esse modelo que nós queremos um modelo de desenvolvimento mais do que sustentável, de desenvolvimento inclusivo, em que todos esses segmentos sociais vulneráveis, mais do que o direito de votar e ser votado, terão o direito de participar efetivamente, condições concretas materiais de disputar a campanha política e querendo até ocupar espaços de poder, chegar efetivamente no poder, ter assentos tanto no poder executivo como no poder legislativo. Então, são esses os desafios que se nos apresentam. E para os negros, os jovens, as pessoas com deficiência, o segmento LGBT, ainda maiores, porque as ações afirmativas no âmbito eleitoral ainda não acontecem. E me parece que o próximo segmento em que teremos que, pelo menos, refletir, discutir sobre isso, como definiremos essas cotas, como definiremos esses recursos de campanha, definitivamente é o segmento das pessoas com deficiência, por conta do que está na Constituição brasileira, nos tratados internacionais assinados pelo Brasil, na mais recente convenção da ONU, assinada inclusive com status de norma constitucional, na Lei Brasileira de Inclusão e no Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral.